2024 chega ao fim com muitos pontos de interrogação em relação ao futuro político de Donald Trump. De um lado, processos criminais em 3 estados e no Distrito de Colômbia, além de uma decisão da Suprema Corte do Colorado que o torna inelegível. Do outro, as pesquisas o apontam como favorito nas prévias republicanas e em empate técnico com Joe Biden. Essas interrogações todas levam a um mesmo lugar, a Suprema Corte dos Estados Unidos. A eleição de 2024 pode ser fortemente influenciada por decisões que a Corte deve tomar na primeira metade do ano que vem. Alguns chegam até a comparar a situação atual com a batalha entre Al Gore e George Bush em 2000, quando os juízes decidiram contra a recontagem dos votos da Flórida, declarando Bush o vencedor. Recentemente, a Suprema Corte do Colorado decidiu que Trump seria inelegível por ter se envolvido em uma insurreição na invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021 e, portanto, sendo enquadrado na seção 3 da 14ª emenda. O ex-presidente já afirmou que recorrerá da decisão na Suprema Corte Federal. O que essa seção diz é que se você ocupou um cargo público e, portanto, jurou defender a Constituição e depois quebrou esse juramento declarando guerra ou se envolvendo em uma insurreição contra o próprio país, então você é inelegível para ocupar um cargo público. E desde os eventos de 6 de janeiro de 2021, oponentes de Donald Trump vêm afirmando que as ações dele e de outras pessoas, tanto antes como no dia, significaram um envolvimento de uma insurreição contra os Estados Unidos. Portanto, ele seria inelegível para ocupar um cargo público. Ineligible to hold public office. O veredito no Colorado foi o primeiro nesse sentido de proibir Trump de concorrer na eleição do ano que vem. Em outros estados onde o mesmo caso foi apresentado, juízes negaram o pedido por diferentes motivos. Parte das razões do sucesso do pedido no Colorado são as próprias leis eleitorais do estado. A grande questão do caso de como entender a seção 3 da 14ª emenda e se ela se aplica a Donald Trump, a resposta dessa questão deveria ser a mesma em todos os locais do país. Mas a rota processual pela qual cada corte tem a chance de responder essa questão varia de estado para estado. Se você lê a decisão da Suprema Corte do Colorado, há uma discussão extensa sobre as leis eleitorais do Colorado, porque a lei do Colorado diz muito claramente, e isso já foi usado em casos anteriores, que se você não é elegível ao cargo, então você não pode estar na cédula. E nem todo estado tem uma lei semelhante. Além do caso sobre ser inelegível ou não, a Suprema Corte provavelmente também terá que decidir sobre se Trump é imune a acusações de crimes cometidos durante o exercício do mandato. Para atrasar o caso criminal de Washington, no qual é acusado de intervenção nas eleições de 2020, Trump recorreu à Corte de Apelações do Distrito de Colômbia, argumentando que não poderia ser processado. Ainda que a Corte tenha uma maioria conservadora, Thomas Keck não acredita que isso seja uma vantagem óbvia para o republicano. 6 dos juízes foram nomeados por republicanos. Eles, às vezes, incluindo em casos de leis eleitorais, parecem se influenciar a tomar decisões que podem beneficiar o seu próprio partido político. Do outro lado, nem todos esses 6 são grandes fãs de Donald Trump. Eles podem ser republicanos de longa data, mas tem muitos republicanos que não gostam de Donald Trump. E eles também estão preocupados com o prestígio e a independência da própria corte. Então, se você está olhando para uma oportunidade de proteger a corte de acusações de politização, o que a corte vem ouvindo muito atualmente, uma decisão importante contra o candidato do seu próprio partido é uma forma de fazer isso. A very high-profile ruling against your own party's presidential candidate is certainly a way to do that. O que a corte fará ainda é uma incógnita. A maioria dos especialistas acreditam que a decisão pode ser uma espécie de meio termo, como afirmar que sim, Trump poderia ser enquadrado pela 14ª emenda, porém, para isso acontecer, teria que ser julgado e condenado pelo crime de insurreição. Ainda assim, eu perguntei ao professor a opinião dele, se ele acha que o 6 de janeiro seria uma insurreição e se a 14ª emenda se aplicaria ao cargo de presidente. Do you believe that the 14th Amendment should apply to the presidency? I do.
Eu acho que sim. Se você ler os principais especialistas no surgimento desse artifício da 14ª emenda, fica muito claro o objetivo dela e de que era feita para aplicar à presidência. Eles falavam de forma explícita que não queriam que Jefferson Davis, que era o presidente da Confederação, pudesse ser elegível à presidência dos Estados Unidos. E as ações de Trump, tanto antes da eleição de 2020, quando afirmou por diversas vezes que não aceitaria o resultado caso perdesse, como depois da eleição e antes do 6 de janeiro, quando repetidas vezes pressionou oficiais para mudarem os resultados do pleito e ignorar a vontade da população, assim como no próprio 6 de janeiro, quando encorajou os apoiadores a invadirem o Capitólio. Tudo isso junto, acho que representa se envolver em uma insurreição contra os Estados Unidos. Praticamente não existe um exemplo mais nítido do que esse de uma série de ações tomadas por um mandatário com o objetivo de se perpetuar no poder após ter sido derrotado nas eleições. É o pior tipo de insurreição com a qual um indivíduo pode se envolver no ponto de vista da saúde da nossa democracia. That is like the worst kind of insurrection that one could engage in from the perspective of the health of our democracy. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.